Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos indo para a segunda parte do livro Comunicação Assertiva, a Arte de Falar e Influenciar, da Débora Brum. Na parte 1, na parte anterior, a gente leu aqui a introdução, capítulo 1, capítulo 2. Se você não assistiu ainda, volta lá, assiste do início para depois você continuar aqui a partir do capítulo 3, tá bom? Qual é a ideia desse clube aqui do livro? Como já é algo que eu faria para mim mesma, eu estudaria através da leitura, então eu trago aqui a minha leitura para vocês de livros interessantes e que agregam muito valor na nossa vida, e eu faço alguns comentários em cima da leitura. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, curte esse vídeo e embarque comigo nessa jornada. Então, capítulo 3. Problemas de comunicação. Uma pedra no sapato na maioria das empresas. Sob o enfoque da gestão de pessoas, entre as maiores barreiras para o crescimento das empresas e dos profissionais estão as deficiências de habilidades comportamentais, as chamadas soft skills. E a dificuldade na comunicação humana é uma delas. A falta ou a ineficiência da comunicação interpessoal dentro da empresa é o grande obstáculo para a circulação de ideias e informações, o que dificulta o desenvolvimento das equipes e das organizações. O cenário atual mostra que a maioria das empresas enfrenta inúmeros problemas de comunicação no seu dia a dia, como, por exemplo, informações centralizadas, reuniões extensas e improdutivas, falta de clareza na transmissão das informações estratégicas, a famosa rádio corredor, falta de feedbacks entre líderes e liderados, entre pares ou entre membros de equipe que trabalham em um mesmo projeto, falta de comunicação entre as áreas ou setores. Isso acontece na empresa que você trabalha ou então no seu negócio? Me conta aqui nos comentários. Essas falhas de comunicação podem gerar impactos negativos para as empresas, como o não fechamento de um negócio importante, equipes desmotivadas ou com falta de foco, problemas de relacionamento interpessoal, informações distorcidas, atrasos, retrabalho e clientes insatisfeitos. Segundo Peter Drucker, 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficiência da comunicação. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. Uma pesquisa realizada pela DMRH, empresa especializada em recrutamento e seleção de recursos humanos, com mais de 1.300 analistas, coordenadores, supervisores, gerentes e diretores de diversas empresas, concluiu que 47,9% dos profissionais brasileiros estão insatisfeitos com a qualidade da comunicação no trabalho. E ainda tem empresa que acha que está tudo bem e que não precisa de uma consultoria. Eu presto essa consultoria. Outro estudo realizado em 2013 pelo PMI, Project Management Institute, no Brasil, com 300 empresas de grande porte, constatou que somente 33% das empresas executam todos os projetos planejados. Os principais motivos pelo fracasso dos projetos são 76% problemas de comunicação, 71% não cumprimento de prazos e 70% mudanças constantes de escopo. É importante ressaltar que, em grande parte dos casos, esses motivos acontecem simultaneamente. E eu entendo aqui que um acaba acarretando no outro. Por exemplo, quando você tem problema de comunicação dentro de um projeto, você não consegue cumprir o prazo. E aí, como tem problema de comunicação, muita gente, cada um dando uma opinião, e aí a pessoa que tá lá responsável, não, então vamos mudar dessa forma, não, então vamos mudar daquela, então vamos mudar de outra. E aí acaba tendo essas mudanças constantes no escopo. Ou seja, a comunicação não ficou clara, o direcionamento não ficou alinhado, né? Além do impacto direto da comunicação nos projetos e processos, também impacta fortemente na imagem da empresa, que tem em seus executivos, diretores, gerentes e colaboradores seus porta-vozes e principais responsáveis pela boa presença de sua marca no mercado. Ou seja, todos os profissionais, desde o porteiro ao presidente, são os grandes construtores da imagem que a sociedade e os clientes têm daquela organização. Existem empresas que elas não se importam com a empresa, às vezes terceirizada, com o porteiro, a recepcionista, só que saiba que esse pessoal também faz parte da imagem e da mensagem que você quer transmitir. Como que são os seus colaboradores, desde o menor até o maior? Como eles se comunicam? Eles estão alinhados com o propósito da empresa? Quando chega um cliente, todo mundo sabe se portar diante daquele cliente? Como que funciona isso? Então é importante esse treino e esse alinhamento de propósitos e valores. No entanto, é comum encontrarmos situações em que as pessoas se comunicam de maneira inadequada.
Muitas vezes são agressivas ao falar, não têm paciência para ouvir e dialogar, impõem suas ideias sem dar muitas explicações. Outras são muito prolixas, falam demais e perdem o foco, ou estão sempre com pressa e ansiosas, e não dão atenção devida para os colegas ou clientes, ou ainda usam uma linguagem muito técnica e não conseguem se fazer entender. Vejo também profissionais altamente capacitados, com grande experiência e conhecimento em suas áreas, porém tímidos ou inseguros ao apresentar seus projetos, num tom de voz totalmente monótono, gerando desinteresse e desconexão com o seu público. De pouco adianta um profissional ter muito conhecimento se ele não conseguir vender bem o seu peixe. Se não souber transmitir com clareza a sua mensagem, um bom profissional pode pôr tudo a perder. Muitas vezes, assuntos importantes deixam de ser valorizados pela forma inadequada com que estão sendo transmitidos, o que, em alguns casos, pode levar a um prejuízo incalculável para a empresa e para o desenvolvimento da carreira do próprio profissional. Todos esses comportamentos inadequados afetam diretamente o relacionamento interpessoal, prejudicam o andamento dos projetos, a qualidade do treinamento, do atendimento, a imagem da empresa e, consequentemente, os resultados. Por isso, capacitar seus colaboradores para desenvolver a excelência na comunicação é fundamental, para manter a imagem positiva da sua empresa e a satisfação dos seus clientes internos e externos. Investir em melhorar as habilidades de comunicação dentro de sua organização ainda é, sem dúvidas, um dos mais importantes investimentos que todo empresário pode fazer. Capítulo 4. As diferentes ferramentas de comunicação e seus impactos. Quais vocês acham que são as ferramentas de comunicação? Vamos ver aqui. Você aprende a falar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou enviar um e-mail? Falar, né? Sente-se mais confiante falando por telefone ou videoconferência? Usa mais a comunicação escrita ou falada com seus pares ou com a equipe? Diante dos avanços da tecnologia e principalmente em tempos de pandemia, as empresas se viram obrigadas a recorrer ao trabalho remoto. Essa foi uma transformação importante e que permitiu grande flexibilidade para as pessoas e para as empresas. Antes mesmo da pandemia, já se falava na era da tecnologia, quando milhares e milhares de dados e informações são gerados a cada segundo e na qual as conexões entre as pessoas estão cada vez mais presentes e frequentes. A palavra-chave aqui é conexão. Agora, fazendo uma reflexão um pouco mais profunda, será mesmo que as pessoas estão realmente conectadas umas às outras? Virtualmente, sim, cada vez mais. Pessoalmente e humanamente, não. Percebo que muitas vezes as pessoas estão totalmente desconectadas e distantes umas das outras. Suas interações parecem superficiais e pouco efetivas. Parafraseando Márcio Fernandes, ex-presidente da Electro e considerado pela revista Você S.A. como um dos líderes mais admirados do Brasil no ano de 2014, a comunicação tem que ser afetiva e efetiva. Palavras criam emoções, que se expressam em sentimentos e provocam ações e comportamentos, tanto de nossa parte quanto da parte de quem nos ouve. Paulo Vieira, em seu livro O Poder da Ação, de 2015, na página 142, afirma que as emoções derivadas de nossa comunicação são decisivas na saúde física e emocional, como também definidoras até os acontecimentos supostamente aleatórios, e que nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que comunicamos para nós mesmos e para os outros. Além disso, é fundamental compreender que as palavras escritas ou faladas geram entendimentos, significados e reações diferentes entre as pessoas que as leem ou ouvem. Muitas vezes, o que foi entendido está muito longe daquilo que a pessoa emitiu. A mensagem tinha a intenção... Muitas vezes, o que foi entendido está muito longe daquilo que a pessoa emitiu, a mensagem tinha a intenção de transmitir. Ficou meio sem sentido, mas é isso que está escrito. Se recebesse um e-mail no seu gestor com a seguinte mensagem: gostaria que você assumisse mais responsabilidades aqui na empresa. Falaremos sobre isso amanhã na reunião. Como interpretaria? Seguem as alternativas. Veja aí como que você interpretaria se recebesse essa mensagem. Que ótimo! Meu gestor percebe o meu potencial e está dando oportunidade de crescimento. Isso não é justo, faço meu trabalho com muita responsabilidade sempre e agora ele vem me dizer que não sou responsável o suficiente? Ah, não, mais tarefas ainda, já não basta tudo o que eu faço hoje, Deus me livre, vou pedir um aumento. Ou nenhuma das anteriores. Como você reagiria? O que você pensaria se recebesse essa mensagem aí do gestor falando que gostaria que você assumisse mais responsabilidades aqui na empresa? Falaremos sobre isso amanhã na reunião. Como você interpretaria?
Como você não ouviu o tom de voz do seu gestor, nem observou sua expressão facial e como a mensagem enviada não estava muito clara, poderia interpretá-la de diversas formas. David Ogilvy, o famoso publicitário considerado por muitos como o pai da propaganda, dizia que comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. E escolher o melhor canal ou a melhor ferramenta de comunicação ajudará você a atingir o seu objetivo, que é transmitir a mensagem e ser bem compreendido. Todos os dias surgem cada vez mais plataformas e ferramentas de comunicação com o intuito de manter as pessoas conectadas e alinhadas com as estratégias dos seus negócios, o que é ótimo. Mas ao mesmo tempo em que essa evolução tecnológica contribui para a agilidade e rapidez na transmissão de dados e informações, por outro lado, pode criar também uma atrofia na habilidade de conversar, dialogar, principalmente para aquelas pessoas que preferem e priorizam o uso da escrita de mensagens rápidas, em detrimento da fala e da comunicação face a face. Qual forma de comunicação você prefere? Por mensagem, por áudio ou pessoalmente? Como você consegue se expor melhor? Tem muita gente que prefere mensagem de texto, ou então mensagem de voz, porque você não tem que encarar a pessoa ali frente a frente, né? E aí você pode acabar falando coisas que talvez face a face não falaria. Mas precisamos desenvolver a habilidade de falar na face a face também. Claro que com coerência, né? Se você prefere mandar mensagem em vez de ligar ou falar pessoalmente, lembre-se de que a linguagem escrita não tem a emoção da entonação de voz, nem a riqueza da expressão facial, elementos fundamentais para o bom entendimento da mensagem. Sim, é muito importante, a linguagem corporal diz muito mais do que só as palavras. Por esse motivo, muitos mal-entendidos decorrem de percepções diferentes e interpretações errôneas que as pessoas fazem ao ler a mensagem escrita. Por outro lado, a comunicação oral, o famoso olho no olho, aproxima mais as pessoas, gera vínculos, aumenta o nível de confiança, transmite sentimentos e emoções importantes para a humanização das relações. Um estudo feito em 2017 pelos pesquisadores Madi Roganizet e Western University e Vanessa Cabons, da ILR School, departamento da Cornell University, descobriu que pedidos feitos para cara a cara são 34 vezes mais eficientes que pedidos enviados por e-mails. Nesse estudo, 45 pessoas pediram a 450 estranhos, 10 estranhos cada, para que completassem uma breve pesquisa. O roteiro era igual para ambos os grupos, como o modo de perguntar e as escolhas das palavras. Mas metade fez o pedido via e-mail, enquanto a outra metade fez o pedido cara a cara. A conclusão da pesquisa foi que as pessoas tendem a concordar mais com o pedido quando ele é feito pessoalmente. Há mais confiança e legitimidade nos pedidos pessoais, e fica mais fácil dizer não ou ignorar o interlocutor. Cada ferramenta, plataforma ou canal de comunicação tem seus prós e contras, servindo melhor a um determinado propósito. Portanto, é necessário haver discernimento e bom senso na escolha adequada de cada canal de comunicação, seja face a face, seja reunião presencial, tele ou videoconferência, intranet, e-mail, etc., de acordo com a necessidade que se apresenta em cada situação. Tem coisas que dá para ser resolvidas via e-mail, via mensagem, via ligação. Mas eu acredito que tem coisas, principalmente no meio corporativo, que é necessário fazer uma reunião. Porque ali você alinha, principalmente se tem muita gente, não fica aquele telefone sem fio, presencialmente é muito mais viável. E eu ainda falo para as empresas que, além de só estar ali no cara a cara, pega, faz uma ata de reunião, coloca tudo o que foi conversado, tudo o que foi alinhado, assim todo mundo fica na mesma página e não tem um erro aí no projeto, na comunicação. Minha experiência e pesquisa recomendam priorizar a comunicação verbal, face a face ou por voz, ligação, por vídeo ou áudio. Sempre que o assunto for delicado, importante ou polêmico, ou seja, então se for delicado, você faça pessoalmente, como eu falei aqui. Conversas difíceis, como demitir alguém, dar um feedback negativo ou dar uma notícia ruim, será melhor conduzida quando você estiver próximo do outro. O e-mail, a mensagem escrita, pode e deve ser utilizada para reforçar ou documentar o que foi dito. Combinado? O que foi dito, combinado, e não para substituir a mensagem falada nessas situações. #fica a dica. Capítulo 5. Estilos de comunicação. As organizações são compostas de pessoas que trazem para o ambiente de trabalho todo o seu jeito de ser, sentir e viver. São motivações diferentes, habilidades e aptidões diversas, competências distintas que precisam conviver e produzir.
Desconsiderar essas questões impede a visão acurada da organização e impossibilita qualquer ação para a melhora dos modelos de gestão de pessoas. Casado, 2002. Foi-se o tempo em que uma empresa, no momento da seleção dos candidatos a uma vaga, tinha preferência por pessoas que fossem parecidas ou que partilhassem da mesma filosofia de vida. Hoje, a diversidade é um requisito fundamental e dela pode depender o sucesso de uma empresa. Diversidade tem a ver com qualidade, criatividade, produtividade e sucesso. Pessoas com diferentes origens culturais, etnias, classes sociais, entre outros, quando possuem o mesmo propósito, podem encontrar soluções que não seriam encontradas se todos tivessem vivências, pensamentos e ideias parecidas. A diversidade, quando bem utilizada, potencializa e maximiza resultados. Napoleon Hill, em seu livro As 16 Leis do Sucesso, considera um dos primeiros passos em direção ao sucesso o princípio chamado por ele de mente mestra, que é a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas, em um espírito de absoluta harmonia com a finalidade de atingir um propósito definido. Porém, liderar equipes e conviver com a diversidade no ambiente profissional requer respeito às diferenças, boa comunicação, saber ouvir, aceitar opiniões diferentes e saber lidar com conflitos, pois surgirão naturalmente. E o conflito, ao contrário do que muitos pensam, não é algo negativo ou prejudicial. Ele só se torna prejudicial quando você não sabe conviver nem aceitar as opiniões, ideias, pontos de vista diferentes dos seus, ou se não consegue expressar suas opiniões frente às divergências. Atitudes como tentar impor suas ideias, não ouvir o outro, ou não conseguir se posicionar quando alguém ou um grupo pensa diferente pode trazer problemas e prejuízos a você e para a sua imagem profissional. Você já passou por isso alguma vez? Você já teve algum problema desse? Que você não soube impor suas ideias e depois deu algum conflito? Como você costuma lidar com os conflitos? Como reage diante de pessoas que apresentam ideias divergentes das suas? Como se posiciona em situações desconfortáveis no seu dia a dia? Convido você agora a refletir sobre algumas situações. Alguma vez você disse sim com vontade de dizer não? Você já se arrependeu de uma conversa que teve quando estava muito irritado e acabou exagerando? Quantas vezes você fez um trabalho que em princípio deveria ser realizado por outra pessoa? Quantas vezes em uma discussão você não teve coragem de se posicionar do jeito que gostaria? Você já se sentiu desconfortável para pedir ajuda de alguém? Você já teve dificuldade para dar um feedback negativo, expressar uma opinião diferente do seu interlocutor ou para dizer a alguém que ficou ofendido com um comentário ou brincadeira? Tem dificuldade de se posicionar? Como você se posiciona em situações como essas? Como se sente? Desconfortável, ameaçado, tímido, inseguro, impotente, irritado, com raiva? Ou seguro, confortável, tranquilo, confiante e calmo? Você consegue se posicionar e falar o que deseja de maneira adequada nas mais variadas situações do dia a dia? Existem 4 tipos ou estilos de comunicação que podemos utilizar: comunicação passiva, agressiva, passivo-agressiva e assertiva. Minha intenção aqui não é classificá-lo em nenhum perfil específico, pois costumamos transitar por eles, dependendo do dia, das nossas emoções, da situação, das nossas necessidades e do perfil do interlocutor. Mas quero que faça agora uma autoavaliação sincera e procure perceber qual tipo de comunicação tem utilizado com mais frequência. Veja a seguir as principais características de cada um desses estilos comunicativos. Comunicação passiva. Reflita sobre a seguinte situação. Imagine que você combinou com o seu chefe que na sexta-feira seria o seu dia de folga, pois planejou uma viagem surpresa para sua esposa para comemorarem os 15 anos de casamento. Passou toda a semana planejando os detalhes da comemoração e na quinta-feira pela manhã, seu chefe o chama na sala dele para avisar que entrou um pedido de um cliente novo e muito importante para a empresa. Ele fala que você é a pessoa com mais experiência e competência para atender a essa demanda e pergunta se não se importa de transferir o seu dia de folga para a semana seguinte. Diante do calor da situação, você engole a seco o pedido e aceita, dizendo ok, tudo bem. No entanto, o mau humor toma conta do seu ser. Você sente muita raiva dele e de você, por não conseguir dizer não, nem dar uma alternativa para resolver a situação. Isso parece familiar? Diante dessa situação, você teria essa reação ou agiria de maneira diferente para não se sentir refém ou vítima do seu chefe e do seu trabalho?
Pois então, se você não consegue expressar seus sentimentos, pensamentos e ideias, costuma engolir sapos diariamente, não consegue dizer não ou impor limites quando é necessário, se você se preocupa demasiadamente com a opinião dos outros, teme a reação do seu interlocutor quando diverge dele ou quer ser bonzinho com todos para ser aceito e benquisto, então fique atento a isso, pois essas atitudes, características da comunicação passiva, podem trazer muito sofrimento e prejudicar sua vida pessoal e profissional. Pense nisso. É importante diferenciar um comportamento passivo, como descrito, de um comportamento pacífico, observado nas pessoas que buscam diálogos saudáveis e equilíbrio nas relações. E muitas vezes optam pelo silêncio quando percebem que discutir ou querer mostrar seu ponto de vista com certas pessoas não vai dar em nada. E aí você acaba sendo sempre bonzinho e as pessoas montam em cima de você. Sempre sabe que você vai aceitar tudo porque você não sabe se posicionar. A passividade bloqueia sua comunicação, engessa e aprisiona você e, com o passar do tempo, pode gerar um estrago físico, emocional, mental e comportamental, favorecendo doenças psicossomáticas, tais como depressão, síndrome do pânico e ansiedade, além de estimular desequilíbrios decorrentes do estresse. O descontrole emocional é outra consequência frequente do comportamento passivo, levando a pessoa a se tornar agressiva a qualquer momento, com reações explosivas como forma de compensação. A perda de credibilidade profissional e pessoal, os conflitos nos relacionamentos e a infelicidade podem ser outras consequências mais graves desse quadro. A passividade leva à omissão, e não aceitar correr riscos faz você evitar assumir responsabilidades e a deixar de fazer quaisquer coisas pelas quais possa vir a ser responsabilizado no futuro, ou a ser rejeitado. Ao ser passivo, acaba dizendo não para alguma necessidade interna sua e sim para o outro. Quantas vezes você já não fez isso? Sacrificando suas vontades ou necessidades em prol da vontade de outrem. Eu falo pra mim mesma, eu já fiz isso diversas vezes. E aí eu fico mal, porque eu tô me prejudicando pra fazer pelos outros, e às vezes você nem é reconhecido por aquilo que você fez. Você deixou de fazer algo pra você pra fazer pelo outro, e o outro não reconhece. Você tá se posicionando de forma passiva, mas quando você aprende, você consegue se posicionar. Pessoas em posição hierárquica elevada, que costumam ter uma comunicação passiva, que não se expressam com clareza e não se posicionam frente aos conflitos, demonstram insegurança, não inspiram confiança e não engajam nem motivam suas equipes. Veja algumas características da comunicação passiva: dificuldade em se expressar abertamente, dificuldade em manifestar seus pensamentos, opiniões e descontentamentos, preocupação demasiada, medo ou receio da reação do outro, desejo de agradar e ser aceito, dificuldade em dizer não e impor limites, omissão ou submissão. A pessoa que costuma ter uma comunicação passiva pensa: não posso dizer o que penso, senão vou magoar alguém. Tenho dificuldades em dizer não aos pedidos que as pessoas me fazem e quando digo me sinto culpado. Prefiro manter a amizade a ser sincero e mostrar minha opinião contrária. Prefiro ficar quieto e não me expor. Quando tenho dúvidas, evito fazer perguntas para não parecer inseguro ou ridículo. Infelizmente, tem muita gente que é assim e você pode ser uma dessas pessoas. E essa pessoa aqui, que nós consideramos na constelação familiar a pessoa boazinha, ela tem uma raiz para ser assim, para ter essa comunicação passiva. Então eu digo que não é a gente só pegar e falar, oh, não é assim, você tem que saber se posicionar. Não é tão simples, porque a pessoa tem ali uma raiz. No meu trabalho, eu trago a identificação da raiz, vamos trabalhar essa raiz para que então você consiga romper e ter uma comunicação mais assertiva. Porque só falar o que deve ser feito é muito fácil, mas para a pessoa que tem aquela raiz ali, é difícil. Mais algumas opções. Quando estou em uma reunião, só falo quando sou questionado, senão prefiro só ouvir e ficar na minha. Quando alguém é agressivo comigo, eu fico chocado, com raiva, sem reação e não sei o que dizer. Essas pessoas que não sabem se comunicar, que não sabem se posicionar, como eu falei, tem uma raiz, às vezes está lá na infância. Precisa ser trabalhado isso também. Porque senão ela vai começar a se posicionar, mas se posicionar de forma errada e pode ser pior e ela volta a ser assim porque não deu certo. A comunicação agressiva. Ao contrário da comunicação passiva, na agressiva a pessoa quer fazer valer a sua opinião a qualquer custo, falando alto, criticando, confrontando ou desconsiderando as ideias e opiniões de quem pensa diferente. Geralmente não ouve os outros, não mede as palavras ao falar, fazendo comentários destrutivos, focados muitas vezes em críticas, julgamentos e acusações. Quem usa esse tipo de comunicação com frequência costuma afirmar com muito orgulho: eu digo o que penso, não levo desaforo para casa. Ou sou muito direto e transparente. O problema é que essas pessoas confundem a sinceridade com sincericídio, pois da maneira como falam acabam agredindo, ofendendo
ofendendo ou humilhando o outro. Outro dia recebi um cliente para um trabalho de coaching por indicação da área de recursos humanos da empresa. A gestora do RH falou que essa pessoa tinha muitas dificuldades de relacionamento interpessoal. Gerava muitos conflitos, porém era um dos profissionais com mais experiência na sua área de trabalho e que trazia bons resultados. Por esse motivo, a empresa ainda estava apostando nele e investindo no aprimoramento da sua comunicação. Na primeira sessão de avaliação, ouvi o seguinte relato. As pessoas é que não me entendem, acham que eu sou agressivo, mas é só o meu jeito de falar, não é minha intenção. Eu sei que falo muito alto, mas sempre falei assim. Lá em casa, todos falam assim, olha só, uma raiz aqui. Todo mundo fala assim em casa, por isso que eu falo assim, essa é a verdade pra mim, independente se é a verdade pro outro ou não. Meus colegas é que precisam se acostumar, porque esse é meu jeito. E aí, quantas vezes você já não disse esse é meu jeito? A falta de consciência sobre o impacto negativo muitas vezes impede que essas pessoas que utilizam com frequência uma comunicação mais agressiva consigam mudar e melhorar. Fique atento. Pessoas que impõem suas vontades, que gostam das coisas do seu jeito, que transformam debates em verdadeiros combates, que se consideram super sinceras, tendem a ser comunicadoras agressivas e, consequentemente, afastam as pessoas do seu convívio ou geram um grande desconforto em quem convive com elas. Gestores agressivos geram equipes inseguras, insatisfeitas, tensas, acuadas, desmotivadas e que muitas vezes até adoecem por estarem submetidas a esse estilo de liderança autoritário e impositivo. Como eu falei, gente, nem sempre é intencional. A pessoa às vezes é assim do natural dela, porque ela aprendeu dessa forma, porque ela foi criada dessa forma. Então, para mudar uma pessoa que tem uma comunicação passiva, tem uma comunicação agressiva ou passiva-agressiva, como a gente vai ver aqui, a gente precisa trabalhar a raiz, senão não tem como. A pessoa vai estar sendo quem ela não é para te agradar ali naquele momento, mas não vai se sustentar, não vai ser sustentável. Trago a seguir algumas características da comunicação agressiva. Falar gritando, usar palavras ofensivas, interromper a pessoa no meio da fala, criticar e desqualificar a ideia do outro, usar um tom de voz agressivo. Muitas vezes não é o que você fala, mas como você fala e a sua entonação de voz que transmite agressividade. É possível ser direto e transparente sem ofender, mesmo que a sua opinião seja contrária à do seu interlocutor. Para isso, o primeiro passo é ter respeito pelo outro e estabelecer empatia. Algumas frases e pensamentos das pessoas que utilizam uma comunicação agressiva são: eu perco a paciência com facilidade, sou pavio curto e reajo impulsivamente. Quando alguém é agressivo ou irônico comigo, eu respondo na mesma moeda, não levo desaforo para casa. Quando preciso me impor junto a outra pessoa, costumo aumentar meu tom de voz e olhar de forma fixa e penetrante. Quando necessário, sou duro e inflexível, não dou muitas explicações sobre minhas decisões porque tenho certeza que tenho razão. Se eu for muito bonzinho, as pessoas irão aproveitar, deitar e rolar. Olha aqui, tem trauma ligado nessas frases, tá? A gente precisa trabalhar isso. Não costumo elogiar minha equipe, se elogiar estraga. Sou muito sincero, falo a verdade, doa a quem doer. Olha só que palavras fortes. Imagina só, provavelmente foi uma criança que foi criada dessa forma. Os pais talvez falavam dessa forma, os professores, e olha só, em quem a pessoa se transforma. Então não é tão simples dizer que ele não pode dizer dessa forma. Temos que trabalhar a raiz. Você identifica esse tipo de comunicação em algumas pessoas ou situações no seu ambiente de trabalho? Tem alguns nomes aí na sua cabeça? Muitas vezes, quando somos dominados por uma emoção negativa muito forte, como raiva ou indignação, por exemplo, acabamos nos comunicando de forma agressiva. Todos nós estamos sujeitos a perder a cabeça, falar demais, dizer coisas no calor da emoção e que depois nos arrependeremos. Ao se perceber nessa situação, faça uma pausa restauradora, que pode ser respirar, contar até 10 antes de responder ou reagir, tomar um copo d'água, levantar e dar uma volta, pedir um tempo para refletir sobre o assunto e retornar à conversa. Como diz o ditado popular, inspira, respira, não pira. Procure ficar atento às suas emoções e identifique quais são os gatilhos emocionais que o tiram do sério, pois ter essa consciência é o primeiro passo para obter o autocontrole. Outra maneira eficaz de trocar a agressividade pela assertividade na sua comunicação é identificar qual é o seu objetivo em cada diálogo ou situação de comunicação e ter mais clareza dos resultados que busca atingir. Você deseja impor ou expor as suas ideias? Quer gerar debate ou embate? Quer paz ou estresse na sua vida? Quer gerar medo ou confiança nas pessoas que estão à sua volta? Quer sua equipe obediente às suas ordens ou com autonomia para criar, questionar, sugerir, opinar, solucionar e aprender?
Lembre-se de que há uma grande diferença entre liderar sua equipe por meio da obediência e controle versus confiança e motivação. Quando lidera apenas contando com a obediência e controle, em geral se desenvolve o medo nas pessoas e sentimento de desconfiança no ambiente de trabalho. É aquela velha história. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E se depois de tentar tudo isso ainda estiver difícil, lembre-se do conselho que o guru indiano Shirdi Sai Baba costumava dar. Antes de falar, pergunte a si mesmo: é gentil? É necessário? É verdadeiro? Acrescenta alguma coisa ao silêncio? Se a resposta for não, provavelmente a melhor atitude será o silêncio. Comunicação passivo-agressiva. Imagine que na próxima semana haverá uma reunião com todas as equipes da sua empresa para apresentar os resultados do último trimestre à diretoria. Como você tem dificuldade para falar em público, combinou com seu colega que ele realizaria a apresentação do projeto que desenvolveram juntos. Na noite anterior, ele enviou uma mensagem avisando que não poderá fazer a apresentação, pois acabou de lembrar que tem uma consulta médica agendada há 3 meses para o mesmo dia da reunião. Você envia uma mensagem de voz em tom irônico dizendo: que ótima notícia, muito obrigada por ter me avisado com antecedência. E você se vê obrigado a fazer a apresentação. Esse é um exemplo que representa a comunicação passivo-agressiva. Você acaba se submetendo a algo que não gostaria de fazer e não consegue se posicionar para mudar a situação. Você costuma ser irônico assim? Muito obrigada por avisar com antecedência, hein? Sendo que a pessoa te avisou em cima da hora. Vamos vigiar. O comportamento passivo-agressivo acontece geralmente em situações nas quais se quer evitar conflitos e decorre da dificuldade em manifestar suas necessidades ou de expressar sentimentos negativos, como o ressentimento ou a discordância. Aparentemente, você se mostra aberto e receptivo aos desejos do outro, mas internamente tem uma resistência em concordar com essas necessidades. Aos poucos, vai ficando irritado, mal-humorado, mais agressivo e hostil. Algumas características da comunicação passivo-agressiva são deboche, sarcasmo, cinismo, ironia, mensagens com duplo sentido, piadas mal intencionadas, famosas indiretas e brincadeiras ofensivas. A comunicação passivo-agressiva é uma forma de expressar sentimentos de raiva ou insatisfação de maneira silenciosa, mesmo negando que haja algo errado. A pessoa permanecerá fechada nesse contexto emocional. Você já se sentiu assim? Esse comportamento, muitas vezes, aparece em ambientes muito competitivos, em que não há colaboração nem transparência nas relações. Fique atento a algumas situações que demonstram atitudes passivo-agressivas. Veja aqui se você se identifica com alguma dessas. Fazer piadas sarcásticas para alfinetar o outro. Fazer brincadeiras em tom irônico. Ficar emburrado e não querer mais falar no assunto. Mesmo tentando disfarçar a raiva, fica de mau humor, contribuindo para um clima pesado e tenso no ambiente. Sentir tanta raiva da outra pessoa que não consegue manter contato visual com ela quando fala. Revirar os olhos e suspirar ao ouvir algo que não está de acordo. Olha só, aqui a Débora, ela fala muito sobre a comunicação assertiva, ela tá encaixando tudo aqui pro ramo empresarial, né? Mas tudo isso que ela fala aqui também se encaixa para as relações afetivas, familiares, de amizade, dentro de alguma comunidade que você frequenta, tudo isso também está ligado, não somente dentro das empresas. Mas sempre tem um reflete no outro, né? O relacionamento reflete na empresa, a empresa reflete no relacionamento, porque você é uma pessoa só. Não tem como ser uma dentro de casa e uma no trabalho. Então, se você é assim no trabalho, provavelmente é assim em casa também. Imagino que tenha lembrado de alguém ao ler essas atitudes, ou talvez você mesmo tenha se identificado com algumas delas no seu dia a dia. Nesse caso, ressalto novamente a importância de ter consciência de que essas atitudes impactam negativamente nos seus relacionamentos e não trazem bons resultados para a sua vida. Isso a gente já sabe. Então vamos nos curar para curar nossa comunicação. Comunicação assertiva. Essa é a boa. Vamos lá. A comunicação assertiva é a habilidade de se expressar de maneira franca, aberta e transparente, com respeito e consideração aos sentimentos, pensamentos e ao bem-estar dos outros. Ser assertivo na comunicação é ser proativo, dizer o que tem de ser dito na hora certa de maneira respeitosa e empática. É falar com clareza e objetividade, controlando as emoções, o tom de voz, a linguagem corporal e selecionando as melhores palavras para uma boa compreensão. E como a comunicação é uma via de mão dupla e não um monólogo,
Outro aspecto fundamental para ter uma comunicação assertiva é escutar o outro com interesse e atenção, criando um diálogo aberto e colaborativo para gerar uma verdadeira conexão, que é o que eu chamo de ouvir na essência. Escute, tenha paciência, entenda, tenha empatia, se coloque no lugar do outro e entenda o que realmente ele está querendo dizer. Para estabelecer uma comunicação assertiva, você precisa, antes de começar a falar, ter consciência e identificar com clareza qual é o seu objetivo em cada diálogo, para que possa obter o resultado que deseja. Se está atendendo a um cliente estressado, antes de revidar com algum comentário grosseiro ou ofensivo, conecte-se com o seu objetivo, que talvez seja acalmá-lo, fechar uma venda, atender com excelência, manter a calma e o autocontrole ou bater a sua meta. Já se está tendo uma conversa difícil com o seu gestor e ele está falando que não concorda, antes de falar as suas verdades, sem pensar, ser irônico ou agressivo, pense que isso só piorará as coisas para o seu lado. Lembre-se do seu propósito, seja ele evoluir profissionalmente, ser promovido, manter um bom relacionamento com seu chefe, independente de qual seja o seu objetivo, esclarecer, informar, orientar, persuadir, motivar, engajar, acolher, ouvir. Ele precisa estar muito bem definido e claro. E depois? Bem, os próximos passos para desenvolver a comunicação assertiva serão apresentados nos próximos capítulos. Mas antes disso, quero mostrar a você como podemos transformar a comunicação agressiva em uma comunicação assertiva. Olha só, já dicas práticas. Vamos lá. Veja os exemplos abaixo. Não admito ser desrespeitada por você. Sua falta de educação ontem na reunião é inadmissível. Você me feriu, me humilhou, desconsiderou minha capacidade. Você não é um profissional com competência para o cargo que ocupa. Agora veja como ficaria essa fala em uma forma mais assertiva, que nem eu falei. Não é o que você fala, é a forma como você fala. Então, se fosse falar de forma assertiva, ficaria. Ontem, quando eu estava apresentando um projeto para a nossa equipe, você fez uma crítica na presença de todos, porque eu estava falando um slide na apresentação, porque estava faltando um slide na apresentação. Eu me senti exposta e constrangida. Estou aqui hoje para pedir que me chame em particular quando quiser tratar de assuntos desse tipo. Você não julgou, você não acusou, você só disse o que você sentia. Explicou o contexto também. Outra situação. Jorge, o conserto que você diz que fez no ventilador está uma droga, não está funcionando bem, faz um barulhão quando liga. Que péssimo trabalho, assim não dá. Mudando, ficaria, oi Jorge, tudo bem? O conserto no ventilador não ficou bom, pois ainda está fazendo barulho quando liga. O que você acha que pode fazer para que a regulagem fique mais precisa e termine com barulho? Olha só, vamos lá. A primeira opção, você nem tá dando opção da pessoa se resolver. Você já tá julgando, dizendo que tá uma merda, tá? E vai resolver alguma coisa? Não, você só vai reclamar. Na segunda opção, você tá buscando, junto com a pessoa, uma solução para aquele problema. Então, é isso que a gente precisa entender. A comunicação assertiva, ela visa resolver o problema. E não apenas ficar reclamando sobre o problema. Porque reclamando não vai resolver. Mas tem gente que acha que sim. Então, vamos pensar. Qual é uma forma que eu posso falar para que a gente resolva esse problema? E isso nos relacionamentos também, tá bom? Percebeu a diferença? Para tudo que precisa ser dito, tem diferentes formas de falar. E a comunicação assertiva proporciona melhores resultados, pois ela reduz as resistências e gera clareza, compreensão, conexão e aumenta as chances de colaboração. Analisando os 4 estilos de comunicação que acabamos de ver, responda. Qual tipo de comunicação você tem utilizado com mais frequência? Como ela falou lá no início, todo mundo pode usar todos. A gente oscila entre todos, mas qual é o mais frequente? Você se considera uma pessoa que se comunica de maneira assertiva? Em caso negativo, o que pode fazer para aperfeiçoar a sua comunicação? Ao desenvolver a comunicação assertiva, conquistará a liberdade de se expressar com segurança. Afirmar-se sem ansiedade, agir em favor das suas necessidades, expressar seus sentimentos sem constrangimento, apresentar suas ideias com clareza, concordar ou discordar de acordo com seus princípios e valores, respeitando seus direitos e necessidades, bem como os direitos e as necessidades dos outros. Buscando praticar o comportamento assertivo, garantirá mais qualidade de vida e harmonia em seu ambiente profissional, social e familiar. Conseguirá desenvolver relações interpessoais maduras, com base no autorrespeito e no respeito ao outro. Colocará limites às pessoas agressivas ou invasivas e começará a analisar e resolver os problemas com foco na solução, em vez de ficar buscando culpados. Essa busca é diária e conquistada aos poucos. Só depende de você. Hoje encerramos por aqui, então paramos no capítulo 5. Tem aí a parte 1, essa é a parte 2, e amanhã vamos para a parte 3, a partir do capítulo 6, o que prejudica a sua comunicação. Te espero lá, vem comigo,
Me siga e curte aqui se você gostou desse vídeo. Tchau, tchau!